Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos ter mais uma aula da nossa rota. Na aula de hoje nós vamos falar sobre emissões radioativas. Com certeza você já ouviu falar em radioatividade, com certeza você já ouviu falar em Goiânia, você já ouviu falar em Chernobyl, você já ouviu falar em Césio, você já ouviu falar de tsunami. O que será que tudo isso tem a ver com radiação? Tudo isso tem a ver com radioatividade. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho quais os princípios da radiação, como que as emissões acontecem, alfa, beta, gama, seu poder de penetração, velocidade, impactos que essas radiações podem causar. Perfeito? Então vamos começar falando sobre usina nuclear. Você sabia que as usinas nucleares, elas funcionam por radiações nucleares, por reações nucleares, por emissões nucleares? Então todo o processo que vai produzir energia nuclear, na verdade, ele vai acontecer de reações nucleares. Então, eu tenho ali núcleos, e esses núcleos eles vão reagir, e dentro dessa reação eu vou ter uma grande produção de energia. E essa produção de energia vai ser responsável por aquecer as águas, essas águas vão gerar vapores, esses vapores vão gerar turbinas, e aí nós vamos ter esse movimento de energia cinética em energia elétrica. Com certeza, você já viu essa imagem que está na tela, quem assistiu o Dark, né, aquela série muito famosa, viu isso, mas na verdade, pessoal, essa fumacinha que está saindo aí não é radiação, tá? Isso é apenas vapor de água que foi aquecido através de uma reação nuclear, que na aula de hoje nós vamos entender qual é a reação que está acontecendo aí dentro. Será que é fissão ou será que é fusão? Grava esses dois nomes para no final da aula você me responder. Será que aqui está acontecendo uma reação de fissão nuclear ou está acontecendo uma reação de fusão nuclear? Como que a energia nuclear ela é promovida? Vamos lá. Primeiro, as emissões radioativas. Nós temos três emissões, alfa, beta e gama. Então, nós temos três emissões radioativas. Deixa eu voltar aqui. Emissão alfa, beta e gama. Alfa, beta e gama. Essas emissões são as responsáveis por atrair núcleos estáveis de átomos e fazer com que esses átomos eles sejam radioativos. Então, um átomo radioativo ele é um átomo instável, onde ele precisa emitir radiação para se estabilizar. E essa radiação ela é emitida de três maneiras, através de emissões alfa, beta ou gama, que nós vamos entender agora. Primeiro, partícula alfa. A partícula alfa, pessoal, é uma partícula positiva, onde eu tenho a presença de cargas positivas, muito parecida com o átomo de hélio, 4 e 2. Então, alfa, ela vai ter esse símbolo, ó, é um alfa mesmo, a letra grega, onde eu tenho 4 e 2. O que acontece quando o elemento ele emite uma radiação alfa? Essa radiação alfa ela é positiva, e isso faz com que no final eu tenha uma diminuição de 4 vezes o número de massa e uma diminuição de 2 vezes o seu número atômico. Por quê? Olha só, eu tenho aqui o urânio, 238,92, ele emite uma partícula alfa que é positiva, e a gente sabe que na química o positivo perde, e esse urânio se transforma em tório, 234,90, justamente por emitir uma partícula alfa que é positiva. E aí nós temos o que chamamos de transmutação. Essa transmutação é quando o elemento ele se transforma em outro. Então, a partícula alfa e a partícula beta conseguem fazer esse processo de transmutação. Então, nós temos o urânio se convertendo em tório, mas isso aconteceu porque ele emitiu uma partícula alfa, perfeito? Já na partícula beta, nós temos uma partícula negativa, e o que nós sabemos sobre partículas negativas? A massa do elétron ela é desprezível. Então, a partícula beta, ela não tem massa, ela vai ser 0 e menos 1. Por que, Everton? Porque na partícula beta, nós vamos ter o aumento de um próton, ou seja, um novo elemento que vai ser transmutado, ele vai aumentar o seu número atômico uma vez. Olha que interessante. Então, eu vou perder esse próton, mas eu vou ter um aumento no seu número atômico uma única vez. Eu tenho aqui o bismuto, que é 214,83, se convertendo em polônio, ou seja, se um elemento se transformou em outro, ele transmutou, aconteceu uma transmutação. Mas essa transmutação ela só foi possível
Porque o bismuto tem um núcleo instável, emitiu uma emissão beta que é negativa e se transformou em polônio. Perceba que a massa do bismuto ela não muda para a massa do polônio. Isso faz com que esses dois elementos sejam isóbaros, mas eles mudam de categoria porque eles mudam a quantidade de prótons. O bismuto tem 83 no seu número atômico e o polônio 84. Então, partícula alfa e beta é responsável por transmutar o elemento. Alfa de maneira positiva, diminuindo 4 vezes o número de massa e 2 vezes o número atômico, e beta de maneira negativa, diminuindo, na verdade não diminuindo, né? Ele não muda a massa, mas ele aumenta 1 vez o seu número atômico. Chegando então na emissão gama, nós costumamos falar que alfa e beta, volta aqui para mim, vamos comigo na tela, pessoal. Alfa e beta são emissões, são radiações. Elas realmente emitem, como raios solares, raios UV, que você vem trabalhar, você vem para a aula, você está sob a emissão desses raios. Agora, quando a gente vai para a radiação gama, gama são ondas eletromagnéticas e ondas não têm carga. Professor, eu não entendi. Micro-ondas, pessoal. Se eu colocar um alimento para esquentar no micro-ondas, ele vai estar sobre ondas eletromagnéticas e não sobre radiação. E essas ondas elas não têm carga, por isso que são emissões muito mais fortes, muito mais impactantes. Então, olha só, ela é formada por ondas eletromagnéticas que são superiores a emissões alfa e beta. Então, já na radiação gama, eu não tenho, você está vendo na tela aqui, um beta, onde eu tenho o césio virando bário, tornando o núcleo, né, instável, mas quando eu venho para uma emissão gama, perceba que eu não transmuto o elemento. Ele não muda, ele só fica mais energizado, ele fica mais radioativo, onde o bário se converte em bário, não muda o número atômico, 56, 56, não muda o número de massa, 137, 137, porque aqui eu tenho ondas eletromagnéticas e essas ondas são eletricamente neutras, não tenho presença de cargas positivas, como eu tenho na alfa, não tenho presença de cargas negativas, como eu tenho na beta, tá? Seguindo então, essa radiação, ela tem uma capacidade de penetração muito grande, que é o que a gente vai ver agora no próximo slide. Olha só, a radiação alfa, ela é a mais fraquinha, ela consegue ser retida por uma folha de papel, um boné, um guarda-chuva, ele consegue reter, você não é impactado por essa emissão alfa. Já a partícula beta, ela tem um poder de penetração um pouco maior, ela se propaga a uma velocidade ali de 270 mil quilômetros por segundo e ela consegue ser retida ali já pela sua pele, né? Uma parede consegue reter a partícula beta. Agora a partícula gama, que não é partícula, nós falamos partículas por convenção, mas não é partícula, são ondas, ela atravessa sua roupa, ela atravessa uma parede de concreto, ela vai atravessar um muro, ela vai atravessar uma placa de metal, porém, essa parede, essa emissão, ela só é retida pelo chumbo, tá? Ah, professor, mas tem aqui uma parede de concreto. Pessoal, essa parede de concreto, ela tem que ter ali mais ou menos uns 40 centímetros de largura para ser capaz de reter uma radiação gama. É por isso que quando, espero que isso não tenha acontecido com você e que nunca aconteça, mas você já viu, já presenciou, quando alguém quebra algum osso, que você vai fazer lá o raio-x, ou se você já usou o aparelho, o que o técnico faz? Ele te coloca na sala, ele te abandona lá e some. Exatamente, vai para outra salinha, né? Por quê? Porque o trabalho dele, ele está todos os dias em contato com essas radiações. E isso é extremamente prejudicial à sua saúde, isso vai corroendo células, isso vai impactando o seu organismo. Ah, Everton, então por que eu fiquei lá? Porque você ficou lá uma única vez na vida. Né? Isso não vai te afetar tanto como você ser exposto todos os dias à radiação. Beleza? E a radiação, como que funciona? A fusão nuclear é junção de núcleos e a fissão nuclear é a quebra de núcleos. Isso a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? E a usina nuclear lá do início da aula? Como que ela funciona? Por junção de núcleos ou por quebra de núcleos? É por fissão ou é por fusão nuclear?
Se você ficou curioso para essa resposta, se não conseguiu responder, você vai ver ela na próxima aula. Eu já te convido a assistir a próxima aula sobre fissão e fusão nuclear. Para essas e outras aulas, pessoal, é só continuar acessando nossa plataforma. Se ficou alguma dúvida, nós falamos na aula de hoje sobre emissão alfa, beta, gama, sobre radiação, sobre fissão e fusão nuclear. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ficar até aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.